Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você na data de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, então já fica meu cumprimento para vocês. Amém? E antes de prosseguir, amados, já deixe seu like e o mais importante, já comece a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis a mensagem de hoje. Amém? Porque é muito forte, né? Continuando sobre o que a gente pregou no último final de semana, que eu falei sobre as igrejas, suas mensagens apóstatas. Vou falar hoje sobre identificando a apostasia, né? Ou seja, esse tipo de mensagem nas igrejas. Para alertar os irmãos, uma vez que estamos vivendo já, estamos às portas dos finais dos tempos, né? Porque as profecias têm se cumprido. Quem acompanha o noticiário e conhece a palavra de Deus tem visto que muita coisa tem se cumprido a palavra de Deus, as Escrituras, para os finais dos tempos, né? Então fica um alerta, um despertar. E desculpa a expressão, hoje vai ser uma mensagem forte, né, para dar uma cajadada, para dar uma despertada no povo de Deus. Amém? Então compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E você que está chegando agora, já se inscreva no canal, já deixe seu like, né? Ative o sininho para notificação, já que eu trago uma mensagem só aos finais de semana, que é onde eu tenho mais tempo hábil, tá? E assista as mensagens anteriores, para você ter um maior conhecimento, porque esse é o canal onde eu sempre falo aqui, amados, é o canal onde eu prego a verdade à luz, única e exclusivamente da palavra de Deus, né? Não me importa o que eu acho, achismos, pensamentos e tal, ilustrações, ideologias, não. Aqui eu prego a palavra de Deus, somente à luz da própria palavra de Deus. Amém? E como eu disse na mensagem de hoje, identificando a apostasia, mensagens apóstatas. Em primeiro lugar, o que é apostasia? São homens de Deus, né? Homens que fundaram suas igrejas com base no fundamento dos apóstolos, que é o Messias, Jesus, né? Ou seja, na palavra do Senhor Jesus, e abandonaram, e começaram a inventar um montão de coisa para prender as pessoas dentro da igreja, e prega-se sobre tudo, menos a chave central do evangelho que eu vou falar na mensagem de hoje. Amém? Então, pregue sobre tudo. Teologias de vários tipos, vários conceitos, várias demandas, várias ilustrações, né? Para amarrar o povo, né? Com mensagens torpes, distorcidas, com quem prega muito conhecimento da Bíblia, mas na verdade não conhecem nada, para enganar o povo de Deus. E com isso se afastaram do verdadeiro evangelho, da mensagem central do evangelho, e cativando as pessoas. Amém? Então, para começar a mensagem de hoje, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 4. Eu vou ler a partir do versículo 3. Tá bem, amados? Não, vamos ler a partir do versículo 1. Eu, Paulo, escrevendo a Timóteo, já naquela época, o incubo de forma solene diante de Deus e do Messias Yeshua, Jesus, que julgará os vivos e os mortos, quando aparecer e estabelecer o seu reino. Anuncie a palavra com P maiúsculo significa a palavra de Deus, a sã doutrina. Esteja pronto, quer seja tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Porque vem o tempo, que é atualmente, em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Você, porém, os mitos, perdão, até aqui. Então hoje, pessoas não querem mais ouvir a verdade da palavra de Deus, que eu vou dizer qual é mais na frente um pouquinho. Então querem, né, porque o ensino da verdade, da sã doutrina, lhe faz coçar os ouvidos e incomoda. Porque ninguém quer ouvir a verdade. E por conta disso, né, lobos vorazes, disfarçados de ovelhas,
de pastores, de líderes religiosos, falsos líderes, porque não prega a verdade. Aí eu vou começar aqui, né, falar alguns pontos, alguns tópicos para você identificar essas mensagens apóstatas. Ah, campanha disso, campanha daquilo, campanha das causas impossíveis, campanha do sábado não sei das quantas, né? Campanha missionária não sei das quantas, aí chama um montão de missionário que nunca saiu nem sequer do estado, quem dirá do país, aí recebe título de miss, porque hoje em dia todo mundo está atrás de título, pastor, apóstolo, missionário, não sei das quantas, aí bota aí, né, só a abreviação de miss, aí todo mundo acaba chamando de miss universo, miss, enfim. E para começar, não estava no escopo da mensagem, mas para ilustrar aqui, fuja de toda igreja que se intitula Igreja Apostólica não sei das quantas. Pode ter diversos nomes. Apóstolo fulano de tal, Beltrano. Que é esse, irmão Romo? Sim. É uma igreja apóstata. É uma igreja que não prega a verdade. Ainda que ele fale o nome de Jesus, mas se a pessoa se auto-intitula apóstolo, ela já está indo contra a palavra de Deus. Porque Paulo, né, escrevendo em 2 Coríntios, não me recordo a referência com exatidão, mas diz o seguinte: o Senhor Jesus apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois a Tiago, e por último a mim, como que nascido fora de época. Isso Paulo, o apóstolo Paulo, falando. Ou seja, e quando ele escreveu lá em Efésios e outros textos, porque ele deu uns para apóstolos, para pastores, porque a maioria dos apóstolos não estava vivo. Então ele foi o último, porque ele deixou bem claro. E por último a mim, como que nascido fora de época. Então toda igreja que se intitula apostólica, né, e tem apóstolo fulano de tal, Beltrano de tal, não importa o nome, não estou aqui para citar o nome de ninguém, né, e nem de nome específico de denominação, só para abrir teus olhos, fuja desse tipo de igreja, porque são igrejas apóstatas, que pregam sobre tudo menos a verdade do evangelho, a começar pelo título. Porque se é uma igreja onde a sua liderança tivesse realmente conhecimento da palavra de Deus, amados, não colocaria esse título. Não ousaria a colocar esse título de apostólica, igreja apostólica. Igreja apostólica, se tem uma, ou melhor, se teve uma, foi no tempo dos apóstolos. Foi a igreja primitiva. Porque eram testemunhas oculares do Senhor Jesus. E o próprio apóstolo Paulo teve revelação do próprio Senhor Jesus, como ele deixa bem claro isso em uma de suas epístolas. É que ele fala: quando me converti, quando conheci o Senhor, não subi a Jerusalém, né, e tal, fui para a Arábia, fiquei lá 14 anos e só depois subi a Jerusalém, porque tive revelação do próprio Senhor Jesus. Então ele foi o último dos apóstolos. Então já começa por aí, já um fator para você identificar uma igreja apóstata, que não prega a verdade do evangelho. Igreja apostólica não sei das quantas. Ele está em desacordo com a palavra de Deus. E Deus é zeloso pela sua palavra para cumprir. Então, amados, Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Se ele estabeleceu alguma coisa, e Paulo disse que ele foi o último apóstolo, como que nascido fora de época, como está o texto, né? Eu não posso aceitar mais uma igreja apostólica qualquer, ou outro apóstolo qualquer, não importa quem quer que seja. Eu não cito nomes de nome de igreja aqui, entendeu? Mas tem esse título, igreja apostólica não sei das quantas. Apóstolo fulano de tal, já foge. Amém? Porque as pessoas querem liderança, querem soberba, querem status. Não, porque eu sou apóstolo, eu sou fulano de tal. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé, pela confiança no sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Porque é o sangue do Senhor Jesus que tem poder para nos remir de nossos pecados e nos purificar, nos justificar e nos santificar para nos apresentarmos a Deus. Amém? Passou disso, já está fugindo do Evangelho. Amém? Vamos prosseguir. Atos capítulo 8, versículos 18 a 21. Atos capítulo 8, 18 a 21. Um tipo de igreja apóstola.
aquele líder religioso que está na frente de uma determinada igreja, não, você quer se batizar, você tem que pagar. Está te cobrando para te batizar nas águas. Ou, pior ainda, aquela igreja que fala, né, que a sua liderança fala, não, Deus não quer ninharia, Deus não quer miséria, Deus quer o seu tudo, né? Aí chama para aquela reunião para batizar, a reunião do Espírito Santo. Aí chama para, não, faça uma oferta, mas não dê pouquinho não, tá? Tipo assim, não dê pouquinho não, deu tudo que você tem. Deu tudo que você tem. Se você está só com o dinheiro da passagem, dê o seu dinheiro da passagem. Se você está com cartão de crédito, passa o seu cartão de crédito, se divide, passa tudo, né? Ah, você está com cheque especial? Então passa o cheque especial para você ser batizado com o Espírito Santo. É uma mensagem apóstata, está fora da palavra de Deus, e você vai descobrir isso agora em Atos capítulo 8, versículos 18 a 21. Resumindo, Pedro chega numa cidade em que as pessoas haviam se convertido ao Senhor, reconhecido o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e ele pergunta: em que batismo foram batizados? Ah, no batismo de João, do arrependimento dos pecados. Aí ele fala. Aí ele vai, ora para as pessoas, batiza em nome do Senhor Jesus, porque foi ordenança do próprio Senhor Jesus, impõe as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebem o Espírito Santo. Aí uma das pessoas que haviam se convertido a primeiro momento, porém não totalmente de coração, ela chega para Pedro e diz o seguinte: Simão viu que o Espírito Santo, o Espírito com letra maiúscula, foi dado com a imposição de mãos dos emissários dos apóstolos, na sua versão, e lhes ofereceu dinheiro. Só que as igrejas não oferecem dinheiro, elas te pedem dinheiro para você receber o Espírito Santo. Então está tudo dentro do mesmo contexto. Porque olha só o contexto: dê-me também esse poder, ele disse, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Mas Kefa, o Pedro, lhe disse: pereça sua prata e você com ela, por pensar que pode comprar o dom gratuito de Deus. Você não tem parte nesse assunto, porque diante de Deus o seu coração é desonesto. É a palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia para você. Então um pastor, um líder religioso que te leva a você a dar tudo, te pede tudo, ele está te cobrando para te dar o Espírito Santo. E ainda bota o nome de Deus. Não, Deus não quer esse dinheiro. É para a obra de Deus. Ele bota Deus no meio, mas não é. É para encher o seu ego, o seu cofre, o seu bolso de dinheiro e deixar você no sufoco. Amém? Então, um lugar onde te pede dinheiro, né, disfarçadamente, né? Tipo, faça uma oferta para agradar a Deus de gratidão, para que você receba o Espírito Santo. Ah, faça uma oferta para você ser batizado nas águas. Ah, se te pediu dinheiro, amado, para qualquer uma dessas coisas, é apostasia. Ele já abandonou o caminho reto do Senhor há muito tempo. Então fuja desse tipo de igreja também. Amém? Te pediu dinheiro para você receber o Espírito Santo, né, com desculpa, e ainda eles fazem de tal maneira que você se sente constrangido, e se não der. Mas fuja, porque a Bíblia está mostrando isso para você. A palavra de Deus está te revelando isso. Eu sou apenas um instrumento, estou lendo a Bíblia para você. Amém? Porque toda honra, toda glória é para o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém? E do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, que morreu na cruz por nós. Então estou te mostrando a luz da palavra de Deus, nada mais. Então qualquer pastor que tentou te compungir, né, te deixar constrangido, né, a você fazer uma oferta para receber o batismo nas águas, no Espírito Santo, uma bênção qualquer, uma cura, mesmo, amados, foge desse tipo de pastor, desse tipo de líder religioso, porque ele está te enganando e ele já é um apóstata, já abandonou a verdade do Evangelho. Amém? Vamos prosseguir. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Essa vai ser para Lucas 12,
16 ao 21, perdão. Jesus, contando uma parábola para ilustrar as coisas para a pessoa, diz: e lhes disse esta ilustração, esta parábola, ele, Jesus. Havia um homem cuja terra era muito produtiva. Ele discutia consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho espaço suficiente para minha colheita. Então ele disse: isto aqui farei: derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores, estocarei todo o trigo e meus outros bens ali. Então direi a mim mesmo: que homem de sorte você é! Tenho uma grande quantidade de bens guardado para durar muitos anos. Comece a descansar, coma, beba e divirta-se. Mas Deus lhe dirá: tolo, na sua versão, louco. Nessa mesma noite você morrerá. Na sua versão, lhe pedirão sua alma. E as coisas que você preparou, de quem elas serão? Porque ele vai morrer. E isto é o que acontece com quem guarda riquezas para si mesmo, sem ser ricos para com Deus. Entenda bem. Esse texto é forte. Por quê? A Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala, um dos maiores males é você botar o seu coração na riqueza. Mas uma teologia do inferno que tem sido propagada nas igrejas durante muito tempo, pela ganância, cobiça do homem, é a tal da teologia da prosperidade. Porque, amados, pensa comigo, se quando morrermos não vamos levar nada dessa terra, por quê? As igrejas pregam isso. Entenda bem, vamos abrir um parênteses. Eu, irmão Rômulo Carvalho, não estou dizendo que é errado você trabalhar, correr atrás, ter uns melhores salários, estudar, se profissionalizar cada vez mais, se qualificar cada vez mais e adquirir um salário bom numa empresa boa, para dar o melhor para o sustento para sua família, para si e para sua família. Não estou dizendo que isso é pecado. Tá? Porém, também temos que ter cuidado com onde já vi também, muitos pastores usando esse texto, você tem que ser rico com Deus, então dê tudo para Deus, dê tudo para Deus. Tipo assim, dê para a igreja, mas ele bota o nome de Deus. Então também, amados, temos que ter esse cuidado, porque essa distorção também ocorre, tá? Onde líderes religiosos maliciosamente são lobos disfarçados de ovelhas, usam esse texto para dizer: tá vendo, amados, não junte dinheiro para si, dê tudo para Deus, dê tua casa, teu carro, tudo que você tem e que você pretende ter, dê para Deus, para fazer a obra de Deus. Isso é engodo, isso é engano, tá? Eu também não estou dizendo isso. Você tem que dar tudo para Deus, esses líderes pedem. Como eu falei, estude, se esforce, se qualifica para você ter um melhor salário, um bom salário para si e para sua família. A Bíblia não proíbe isso. O problema é que a ganância desses homens vira as fraquezas da alma humana de querer ter sempre mais e começa a introduzir esse tipo de teologia. Prosperidade, não dê o seu tudo que Deus vai te dar em dobro. E dê seu tudo que Deus vai fazer isso. E faça oferta X que você vai ter isso. Aí tem pastor que ele fala assim na frente: se você é homem de Deus, você vem aqui e faz uma oferta de tantos R$1.000 que Deus vai te dar em dobro. Aí ele fala assim: quero ver se amanhã Deus te dá o dobro. Eu deixo meu ministério. Não deixa nada, porque é charlatão, mas engana as pessoas. Se alguém chegar para falar: pastor, tu falou isso, eu dei tanto e até hoje não recebi nada. Não, irmão, o pecado está em você, não é em mim não. Então não vou deixar meu ministério ainda, vai falar isso para você. Isso é uma mensagem apóstata. Essa pessoa já se desviou da verdade do Evangelho. Amém? Então essa teologia da prosperidade, ela foi introduzida nas igrejas pelo demônio. Aí isolam textos bíblicos do Antigo Testamento, um ou outro do Novo Testamento, já tá vendo? Vem para cá, vem para minha igreja que tu vai ficar rico. Aí você morre, aí como diz esse texto aqui que o próprio Senhor Jesus fala: louco, tolo, esta noite lhe pedirão a tua alma, esta noite você vai morrer. O que você tem preparado? Quem vai usufruir disso? Não é você, porque você já morreu. Amém? Entende? Cuidado. Vamos prosseguir. Atos 2, versículo 33 a 38.
Isso. A 38. 37 e 38, perdão. Demora um pouquinho, que é o marcador da Bíblia que saiu. Um minuto, por favor. Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Aí vamos, a mensagem central do Evangelho. Amém? Na descida do Espírito Santo sobre a igreja, onde estava Pedro, os demais apóstolos, outras mulheres que serviam o Senhor, estavam reunidos no cenáculo, orando, jejuando todos com um só coração, com uma só mente, com um só propósito. Aí eles recebem a promessa dada por Pai, que Jesus havia anunciado para eles. É o Espírito Santo. Aí, eles são bêbados e tal, como nós ouvimos falar cada um em nosso idioma e tal, somos medos, persas, pardos e tal, da Macedônia, prosélitos e tudo mais, judeus de nascimento, e ouvimos falar cada um em nosso próprio idioma. Eles estão bêbados. Aí Pedro fala, não, vocês estão vendo, isso é a promessa do Pai, como foi dito em Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí vamos ao ponto. Então, resumindo aqui, para não ler o texto todo, que é longo, aí eu vou resumir esses dois versículos de Atos 2, 37 e 38, que diz: quando ouviram isso, que Pedro fala, irmãos, vocês têm que se arrepender desses pecados. Aí eles ficam compungidos do que Pedro fala. Aí fala assim, quando ouviram isso, ficaram de coração compungido e disseram a Kefa, Pedro, e aos outros emissários, apóstolos na sua versão, irmãos, que devemos fazer? Kefa, Pedro respondeu-lhes, abandonem o pecado, voltem-se para Deus, e cada um de vocês sejam imersos, sejam batizados pela autoridade de Yeshua, o Messias, de Jesus, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh, ou do Espírito Santo. Então, esta é a mensagem central do Evangelho. João, o batizador, como sempre digo aqui, que na nossa versão, João Batista, mas Batista era um sobrenome que naquela época não existia, foi um erro de tradução, que era João o imersor, ou o batizador. O que ele falava? Arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados. Jesus, quando veio, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. E Pedro deu continuidade, falando novamente, abandone o pecado, volte-se para Deus, e cada um de vocês seja imerso pela autoridade de Yeshua, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh. Essa é a mensagem central do Evangelho. O problema é que as igrejas inventaram desculpa. Olha o cisco no teu olho para você falar do argueiro do olho do irmão, que não sei o quê. Só quem pode me julgar é Deus. Ué, você não tem medo de que Deus te julgue? Você acha que consegue esconder alguma coisa de Deus? Davi já falava, ainda que eu estava informe no ventre da minha mãe, tu me já conhecia. Ainda que eu desça ao mais profundo do abismo, ali também tu estás. Então, entendeu, mano? Entenda, como eu sempre prego aqui na mensagem, aqui no canal, pecadores todos nós somos, eu não posso viver na prática do pecado. Seja qualquer que seja. Adultério, porfia, lascívia, prostituição, roubo, furto. Não importa. Calúnia, maledicência, linguagem torpe. O que é linguagem torpe, irmão Romulo? Palavrões. O problema é que até igrejas, algumas igrejas hoje, alguns já vi, pastores, líderes religiosos, vamos dizer assim, com a boca cheia de palavrão. O cara começa a orar e daqui a pouco xinga cada palavrão que, olha, complicado. Aí normalizaram certos palavrões. É normal, é natural, pode falar, não tem nada a ver não. A própria Bíblia adverte sobre isso, para que nós não falemos de linguagem obscena. Entendeu? Então se livre disso. Se livre disso. Revista-se do novo homem. Aqueles que verdadeiramente, abandonaram seus pecados e foram imersos nas águas, batizados em nome do Senhor Jesus. E se voltem para Deus, amados. Porque estamos vivendo os finais dos tempos. E para fechar a mensagem, é até um texto um pouco longo,
2 Pedro capítulo 2, versículo 20, 2 Pedro capítulo 2, versículos 15 ao 22. Vou acelerar um pouco a leitura, a mensagem já se estendeu um bocado, né? Mas era necessário hoje. E que você depois leia todo o capítulo 2 de 2 Pedro. Amém? Vou acelerar um pouco aqui. Essas pessoas, falando de certos líderes religiosos, abandonaram o caminho reto, ou seja, o que eu estou pregando aqui hoje, que é o caminho reto, a verdade, arrependei-vos. Desviaram, seguindo o caminho de Baal-Peor, que amou o salário da injustiça, mas foi repreendido por seu pecado. Um animal de carga, mudo, falou com voz humana, e referiu a insanidade do profeta. Essas pessoas são fontes sem água, névoas impelidas pelo gosto do vento. Para elas, olha só o que está escrito, para elas foram reservadas as trevas mais densas. Vangloriam-se de vantagens baseadas em nada. Brincam com o desejo da velha natureza, a fim de seduzirem com lascívias pessoas que acabaram de escapar do estilo de vida errôneo, prometendo-lhes liberdade, e elas mesmas são escravas da corrupção, porque as pessoas são escravas daquilo que as derrota. Se tendo escapado da contaminação do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Libertador Yeshua Messias, encontram-se novamente nelas enredadas e por elas dominado, sua condição posterior tornou-se pior do que a primeira. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, ou seja, o evangelho da verdade, do que, depois de terem conhecido plenamente, voltaram as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. O que aconteceu com eles, concorda com o provérbio verdadeiro: o cão retorna ao próprio vômito. Sim, o porco se lavou apenas para chafurdar na lama. Então essas pessoas voltaram à prática antiga, enganando-nos. Não deixa você entrar no reino de Deus, elas mesmas não entram, não deixa você entrar. Então são alguns tópicos, amados, hoje, para que você identifique mensagens apóstata, aquilo que está contra a sã doutrina, o evangelho, o fundamento dos apóstolos, que é o Senhor Jesus e o arrependei-vos. Amém? Então tudo que eu citei aqui, entrou numa igreja, não importa a denominação, mas entrou em qualquer igreja e conseguiu identificar qualquer uma dessas coisas, saia, abandone essa igreja e vá para uma outra. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo final de semana com mais uma mensagem aqui no canal Pregador Logos. Mais uma vez, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que pessoas verdadeiramente sejam libertas, salvas e curadas em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória e louvor do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo final de semana. Tenham todos um domingo abençoado aí na presença do Pai. Shalom.